Fala galera, tudo bem? Estou aqui mais uma vez aparecendo. Faz tempo que a gente não grava nada, né, sobre análise de atletas, de jogos. E aí eu vim hoje com um assunto novo, acho que já está todo mundo sabendo, que é sobre o Mundial de Futebol, né? O Mundial de Futebol que vai acontecer entre os dias 17 e 20 de julho. E aí hoje eu vim falar um pouco sobre esse campeonato, né? Que acompanha o esporte, está se perguntando quem é que o Davi Luiz vai enfrentar, quem é que o Emil e o Beppo vão enfrentar na categoria profissional. E hoje eu vim para falar sobre alguns atletas que estarão no Mundial defendendo seus países e vão jogar contra, provavelmente, né, contra Davi Luiz, certo? Não dá para falar de todo mundo, porque provavelmente vem mais de 30 duplas, né, só na categoria profissional. Então eu vou falar de alguns que quem acompanha futebol ou até mesmo tecbol já conhece. Alguns deles também já jogam o Campeonato Nacional de Tecbol, de futebol. Então eu vou falar hoje, nesse vídeo, vou falar só sobre 4 países, certo? Que na minha opinião são atletas que podem ir longe, podem se dar bem nesse Mundial, certo? A primeira dupla que eu vou falar por favor, se eu não pronunciar bem, por favor, me entendam, tá? Porque eu não sei falar húngaro. É o Adam e o Balázs, certo? Eles são da Hungria. Os caras já foram campeões mundiais de tecbol. Os caras são campeões nacionais de tecbol. São os caras muito habilidosos, né? O Adam, ele é ambidestro, então o cara joga com as 2 pernas. São atletas de tecbol, mas eu acredito que pela força, pela potência e pela experiência deles, eles podem, mesmo num esporte que eles não têm experiência, eles podem ir chegar longe. O Balázs é um cara super inteligente, conserta muito, levanta muito bem. O Adam provavelmente também até joga o X1, então já é um atleta para se olhar. No caso do Ferraz e do Nicolas, que vão jogar o X1, é um cara para se preocupar. Então essa dupla, mesmo que não tenha experiência no jogo do futebol, pode ir longe, porque são os caras sensacionais, tá? A segunda dupla que eu vou falar é o Francisco Nunes e o Pancho, que são do Equador, tá? Quem tá acostumado a viajar pro futebol e competir, conhecem esses dois, né? Porque o Nunes e o Pancho já constantemente estão jogando os campeonatos nacionais aqui no Brasil, né? São do Equador, mas tem muitos amigos aqui no Brasil, já disputaram, já conhecem a forma de jogo, conhecem os atletas. Não coloco eles nessa leva de atletas, por quê? Por eles já conhecerem o formato de jogo. Eles já jogam futebol, eles já entendem como funciona dentro do octógono. Pancho é um cara que é muito inteligente, sabe jogar. Então eu acho que eles dois podem ir longe por entender como se joga dentro do octógono. Então por isso que eu coloco eles como uma dupla a se destacar, certo? A terceira dupla que eu vou falar são brasileiros, mas não vão jogar pelo Brasil, infelizmente. É o Gui e o Guto. Eles vão jogar por Portugal. Eles têm dupla nacionalidade, então dá direito a eles a jogar por outro país, que no caso é o Portugal, certo? O Gui, quem tá desde o início na futebol conhece, né? Joga muito bem X1, provavelmente vai jogar também o X1 nesse Mundial. Já foi vice-campeão brasileiro com o Pelai, que é o nosso presidente. Inclusive perderam pro Davi Luiz. E conhece futebol desde o início, tá dentro desde quando começou. Então isso também, assim como eu falei do Pancho, eles começam um pouco na frente dos outros países por já entender o jogo, né? Foi atleta profissional de futebol também. E o Guto é a dupla dele, que também foi atleta profissional de futebol. Hoje ele é atleta de futebol na Suíça. Junto com o Gui, eles já venceram um campeonato, pelas informações que eu recebi, já venceram um campeonato de futebol na Alemanha. Então são os caras que já se conhecem e que, por já entenderem também o jogo, podem ir longe nesse Mundial, certo? E por último, e não menos importante, eu vou falar de uns caras que eu, como treinador e espectador do esporte, admiro demais, de longe, claro, porque eu não conheci pessoalmente, que é o Bogdan e o Mitro, que vem da Sérvia. Os caras, pra mim, são fora do comum, fora da caixa o nível que os caras jogam.
Eles vêm da Sérvia, foram já campeões mundiais, foram campeões nacionais, foram campeões de outros torneios de tecbol pelo mundo, e vem se aventurar no foot table, né, pela primeira vez aqui no Brasil. Bogdan canhoto, tem várias formas de atacar, ataca com o pé de cima para baixo, ataca de smash, ataca de cabeça muito forte. É um cara que psicologicamente é muito forte, dificilmente você consegue tirar ele do jogo. E o Mitro, que é a dupla dele, né, é um cara que levanta muito bem, conserta muito bem o jogo, ambidestro também, consegue ter várias formas de defesa, as bolas mais difíceis ele consegue chegar, e eles dois se completam muito dentro do tecbol. E não duvide se esse estilo de jogo que eles levam no tecbol, eles possam levar para o foot table, porque são os caras que, como eles são muito acima da média, dificilmente eles vão ter uma dificuldade, mesmo que seja um esporte que eles não estejam adaptados. Mas são os caras que, pelo nível altíssimo, eles conseguem jogar qualquer modalidade que eles se dispõem a competir. Então, para mim, eu coloco, junto com os brasileiros, eu coloco esses caras como os favoritos para o Mundial, certo? E é isso, pessoal. Espero ter deixado alguma informação para vocês, porque muita gente vai assistir o Mundial e vai falar assim, ó, esses caras são da onde? Vieram de onde? Não, os caras têm uma origem, os caras já são atletas profissionais, os caras já conhecem a modalidade, mesmo que eles não tenham a oportunidade de competir pelo foot table, mas os caras são muito acima da média, então conseguem competir em qualquer modalidade que eles jogam, tá? Então, é isso. Obrigado. Mas não vai dar pra eles. Aí Porque vai ser do 085. Aí é outra história. Se não vai dar, outra história, né? Já deixa aqui a nossa torcida, né? Por Davi Luiz e Mio e Beppo na dupla, e Ferraz e o Nicolas pelo solo, né? Que eles se preparem bem, que estejam bem psicologicamente, fisicamente, tecnicamente na competição. Que eles façam boa competição e que tragam um título pra gente, né? Que é isso que todo mundo espera, certo? Obrigado, valeu, abraço, tamo junto.